Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Entre Linhas, o podcast da Inteligov. Aqui, a gente analisa o que está por trás do que é debatido no Congresso, no Executivo, no Judiciário e por que tudo isso importa para você, que acompanha de perto as relações entre política, negócios e sociedade. Eu sou a Ana Carolina, responsável pelos conteúdos aqui da Inteligov. E toda semana eu trago reflexões, dados e conexões para te ajudar a acompanhar e a interpretar alguns dos principais movimentos da política brasileira. Então vamos lá. Imagine que de um dia para o outro, uma decisão no Congresso mude completamente as regras do seu setor. A sua empresa vai precisar paralisar atividades, mudar contratos, rever operações, tudo isso porque uma nova lei foi aprovada. Parece extremo, mas isso acontece o tempo todo. O episódio de hoje é sobre monitoramento legislativo, uma ferramenta que ainda é subestimada por muitas empresas, mas que pode ser o que separa o caos da estratégia. Se você acompanha o Entre Linhas, talvez se lembre que lá no episódio 2 eu falei sobre como estruturar um bom monitoramento legislativo. Foi quase um guia prático. Entender o que monitorar, definir palavras-chave, mapear os atores políticos envolvidos e, claro, organizar uma rotina para acompanhar tudo o que acontece no Congresso e nas casas legislativas. O primeiro passo é definir objetivos muito claros. Quais temas e órgãos reguladores são mais relevantes para o seu negócio? Quais setores exigem mais atenção? Ou seja, naquele episódio eu falei sobre como fazer, mas hoje a conversa é diferente. Hoje eu quero te mostrar por que fazer isso pode ser tão decisivo para os negócios. E para isso, eu trouxe histórias reais, casos concretos de empresas que usaram o monitoramento legislativo como ferramenta para antecipar os riscos, evitar prejuízos e até transformar desafios em oportunidades. Uber, Google, Simpla, gigantes do agro. Todas têm algo em comum, atuaram com base em informação qualificada, e isso fez toda a diferença. Então, fica comigo aqui, porque esse episódio vai além da teoria. Eu vou mostrar na prática como decisões políticas e regulatórias impactam diretamente a vida das empresas e por que estar atento a esse movimento pode ser uma questão de sobrevivência. Mas antes de mergulhar nesses exemplos, vale dar uns passinhos atrás. O que é, afinal, monitoramento legislativo? Bom, o nome já entrega um pouco. É o processo de acompanhar o que está acontecendo nas casas legislativas, seja no Congresso Nacional, nas assembleias estaduais ou nas câmaras municipais. Mas não é só acompanhar projetos de lei. É entender os contextos, detectar movimentações, prever tendências e identificar janelas de oportunidade ou de risco. É saber o que está sendo debatido, onde e por quem, antes que isso vire manchete. E por que isso importa? Porque no mundo dos negócios, quem age antes sai na frente. Quem espera a decisão ser tomada já ficou para trás. Então, bora conhecer algumas histórias. A primeira é de 2017. O Projeto de Lei Complementar 28 foi um projeto que ameaçou a operação de aplicativos de transporte como a Uber no Brasil. O texto original obrigava, por exemplo, o uso de placas vermelhas e previa autorizações prévias dos municípios, o que, na prática, inviabilizaria o modelo das plataformas. A Uber reagiu rápido, mobilizou motoristas e usuários, lançou abaixo-assinados com centenas de milhares de assinaturas, comprou espaço em mídias, fez pressão institucional e trouxe até o CEO ao Brasil para dialogar com autoridades.
A mobilização deu certo. O projeto foi aprovado com alterações que amenizaram os impactos. E esse é um ótimo exemplo de como acompanhar o avanço de uma proposta desde o início, para garantir tempo de resposta e até mudar o rumo da história. Agora, um caso de risco extremo e bem próximo da nossa realidade: a pandemia de Covid-19. A Simpla, uma das maiores plataformas de venda de ingressos no Brasil, viu a sua operação ruir de uma hora para outra com a suspensão dos eventos presenciais. E o que salvou a empresa? Informação. Mais especificamente, monitoramento constante das regras e decretos municipais e estaduais. Ao saber onde os eventos ainda eram permitidos, quais cidades estavam flexibilizando regras ou endurecendo medidas, a Simpla conseguiu redirecionar esforços, adaptar o seu modelo e lançar novos produtos, como os eventos online e híbridos. Monitorar legislações locais foi, nesse caso, uma ferramenta de sobrevivência. E vamos agora para 2023, com o avanço do projeto de lei das fake news. A proposta movimentou o Congresso e preocupou as Big Techs, que seriam diretamente afetadas por regras mais rígidas de responsabilização e transparência. O Google reagiu, colocou um aviso na página inicial do buscador, sugerindo que o projeto traria riscos à liberdade de expressão. Também ajustou algoritmos e mobilizou influenciadores para discutir o tema. O Ministério da Justiça entendeu que a ação configurava publicidade velada e determinou, por medida cautelar, a retirada imediata da mensagem. Mas o ponto aqui não é o conflito, é a velocidade. A empresa estava acompanhando de perto a tramitação, entendeu o momento político e conseguiu agir para pautar o debate na sociedade, ainda que tenha enfrentado reações. Monitoramento legislativo não é só defesa, é também posicionamento. O agronegócio é um setor que entende bastante disso e muito bem o peso da política. O famoso PL do veneno, na verdade o projeto de lei 6.299 de 2002, propunha flexibilizar regras para o registro e uso de agrotóxicos no Brasil. O texto tramitava há anos, mas quando ganhou tração em 2023, a reação foi imediata. A bancada ruralista articulou o avanço com urgência no Senado, evitando comissões que poderiam barrar o texto. E empresas do setor também se mobilizaram, reunindo-se com ministérios e com a Anvisa, ajudando a moldar o texto final. Sem o acompanhamento constante da tramitação e dos bastidores, nenhuma dessas articulações teria sido possível no tempo certo. E lá fora, nós também temos casos assim? Para fechar um exemplo internacional, em 2021, o governo da Austrália aprovou uma lei exigindo que plataformas digitais pagassem por conteúdo jornalístico. O Facebook, em resposta, bloqueou todas as notícias no país. O Google ameaçou sair. O caos se instalou por alguns dias, mas com dados, articulação e negociação, o projeto foi ajustado e os acordos entre plataformas e veículos começaram a ser firmados. Aqui, mais uma vez, o diferencial foi o acompanhamento ativo da proposta, desde o início, e a capacidade de articular soluções antes que a medida virasse um problema irreversível. E o que a sua empresa pode aprender com isso? Essas histórias têm algo em comum. A informação chegou no tempo certo. Você não precisa ser um gigante da tecnologia, nem do agro, para se beneficiar disso. Às vezes, um projeto municipal pode impactar diretamente o seu modelo de negócio, ou uma proposta federal pode abrir uma oportunidade que ninguém percebeu. Com o monitoramento legislativo, a sua empresa ganha visibilidade, tempo e inteligência para a ação. Se você quer entender melhor como mapear essas janelas de oportunidade e risco, acompanhar projetos que impactam diretamente o seu setor e se antecipar às mudanças, a Inteligov pode te ajudar com isso.
A plataforma coleta, organiza e interpreta milhares de dados legislativos todos os dias, para transformar o que antes era surpresa em vantagem. Quer entender como? Fala com a gente, porque o próximo projeto que pode afetar ou beneficiar o seu setor certamente já começou a tramitar. Se você gostou desse conteúdo, continue com a gente nos próximos programas do Entre Linhas. Te espero no próximo episódio.